Pai querido, esse dia eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações. Entrego agora, Senhor, todo aquilo, Senhor, que nós estamos fazendo aqui. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos conduza com a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, o poder e as virtudes do Teu sangue, Pai, estejam sobre as nossas vidas e que possamos avançar, Pai. Romper, Senhor, nós entendemos que a vida eterna é essa. Conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. E nós estamos dentro desse processo, Pai, clamando por mais de Ti, Senhor, que a nossa alma seja saciada pelo Teu Espírito, Pai, e o Senhor venha com a Tua vida, Senhor. A Tua palavra diz que a palavra, ela é Espírito e vida. Nós queremos ser cheios do Espírito, Pai, cheios da palavra e manifestar uma fé verdadeira em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Bem-vindos a mais um dia aqui, onde nós estamos mergulhando no livro de Marcos. Hoje nós vamos entrar em Marcos capítulo 7. Amém? Marcos capítulo 7. Hoje nós vamos fazer um pouco mais rápido do que nós estamos acostumados ali, né? Hoje eu tenho uma reunião no trabalho, então eu vou precisar sair bem antes aqui. Vamos avançando, amém? Vamos lá, Marcos capítulo 7 diz assim: ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois todos os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comam sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. Há muitas outras coisas recebem para observar, como lavar dos copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelavam os fariseus e os escribas, porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com a mão por lavar? E respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E ainda disse: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser seu pai e sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, oferta ao Senhor, e não dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, e vós mesmos transmitiste, né? Fazei muitas coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse: ouvi-me todos, entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar mais do que o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou na casa, deixando a multidão e seus discípulos, interrogavam acerca da parábola. Então ele disse: assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora do homem não pode contaminar? Porque porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso, assim considerou puro todos os alimentos.
e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, vamos lá, queridos. Aqui o Senhor está mostrando aqui essa expressão de Jesus confrontando aqui a tradição dos anciãos e o que verdadeiramente contamina o homem. Amados, vamos lá. Quando nós olhamos para dentro dessa expressão aqui, onde as pessoas tinham que lavar a mão antes de comer, pouco tinha a ver com higiene. Não era uma questão de higiene. Era uma questão de uma tradição, de um costume que não tinha nada a ver com a lei de Deus. É um costume dos anciãos e era uma religião, era uma questão engessada ali que estava trazendo opressão para dentro do povo, né? E Jesus falou: não, vocês estão deixando de obedecer aquilo que é princípio, aquilo que é lei, aquilo que é a palavra de Deus, e vocês estão querendo empurrar a tradição dos homens, né, para eles viverem esse. Não. E aí ele falou: olha, vocês estão pegando um mandamento de honrar pai e mãe e dando um jeitinho, tentando fazer uma forma de sair fora do mandamento e inventar uma forma. Não, se eu fizer isso, eu estou livre dessa lei. Eu estou livre de cumprir esse princípio. E ele falou: não, não é o que entra no homem que contamina. Lógico, nós sabemos que comer com a mão suja vai ter uns negocinhos que vai entrar, né? Como é que fala? Enfim, é higiene, né? Então aqui no caso aqui, ele não estava falando sobre higiene, ele estava falando sobre a contaminação espiritual. É aquela que vem de dentro. Em qual sentido, queridos? Vamos lá. Quando o homem pecou, ele passou ali a produzir a essência da serpente. Quando a gente pega ali Gálatas capítulo 5, verso 19 até 21, nós vamos ver ali as obras da carne. Aquelas são as marcas que o pecado deixou no homem. Quando ele dá vazão a esses pecados, ele é contaminado. Entendeu? Então, se eu me inclinar para aquilo que é o desejo da minha carne, certamente serei contaminado. Entendeu? Então, ali, ó. Ali você tem idolatria, feitiçaria, inimizade, discussões, dissensões, glutonaria, bebedice, luxúria, né? Então, todas as vezes que eu dou vazão a essas expressões, eu sou contaminado. Há uma porta aberta, até mesmo para que um espírito imundo entre na vida de uma pessoa e deixe ela muito pior. Entendeu? Aí essa pessoa, ela passa a não fazer por vontade, mas ela é oprimida por um espírito por abrir uma primeira vez uma janela para aquilo, para aquela situação, entendeu? Então, a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Quando nós damos vazão a essas coisas, aí sim damos lugar, e ali há uma contaminação espiritual que vai até mesmo para o físico, né? Dúvidas? De buenas? Amém. Ó, e levantando-se, partiu dali,
para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, rogava-lhe para que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixe primeiro fartar-se o filho, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que interessante, né, amados? Essa expressão aqui, ele estava falando sobre essa questão do pão dos filhos, né? Ele estava falando sobre aquela expressão de estar agindo ali entre os judeus, entre os filhos, né? Essa mulher era uma mulher estrangeira, lembrando, amados, sírio-fenícia, grega. Os gregos tinham ali uma prática de religião pagã, politeísta, né? Então eram vários deuses, várias expressões. Então esse povo era um povo que não era do povo ali judeu, não guardavam as leis, os princípios, mas ela entendeu, se arrependeu. Olha só, irmãos, chamou ela de cachorro. Mas é por esse nível de envolvimento e da impureza, né? Que a prática da idolatria e o contato com esses povos, né? O contato com as práticas pagãs, mudavam a natureza, traziam uma marca sobre a vida da pessoa. Não é justo deixar de dar o pão para os filhos que estão aqui, para dar para os cães, os cachorros, né, para aqueles que não estão de acordo. Então ela quebra ali mais um padrão religioso, né, mediante o arrependimento. Ela fala: não, Senhor, olha. Aí ela se humilha ali diante do Senhor e ela recebe a libertação para sua filha e é participante daquilo que o Senhor de fato tem, né? Então você vê que os religiosos deixaram, né, claro que essa religião, essa tradição não opera nada, mas o arrependimento, não importa o quão impuro você seja, não importa o quão o que você segue até então, o que importa é o coração disposto a se dobrar diante do Senhor e se mover em direção àquele que pode quebrar toda a expressão de opressão. Basta ter um coração quebrantado, contrito, se humilhar. Então, algo que era apenas para ali para os filhos, né, para os da casa, alguém que estava com fé, desejoso ou de fato rendido ao Senhor, pôde ter acesso ali. Quebra essa malha de religiosidade, esse estigma, né? A cura de um surdo e gago. De novo, retirou-se das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Pois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te.
Abriram-se os ouvidos e logo soltou o empecilho da língua. Falava desembaraçadamente. Eles ordenou que ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, mais eles divulgavam, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo lhe tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amados, vamos lá. Acho interessante essa questão aqui, porque o Senhor tocou a língua com saliva. Mais uma vez, Jesus quebrando os protocolos da religião. E Jesus queria arrebentar mesmo com esse legalismo religioso. Ele não tinha interesse e nem compromisso com esse espírito religioso. Olha só, irmãos, como que Jesus estava se expondo ali. Na época, dentro daquele contexto, a saliva era usada principalmente por feiticeiros, com o efeito, a terra e a saliva era usada como um princípio curativo. Jesus se expunha a ponto dos religiosos pensar que ele era um feiticeiro. Mas o que ele estava quebrando ali? Um protocolo religioso. Um protocolo religioso. E é para bugar mesmo a cabeça dos caras. É para bugar mesmo e quebrar, arrancar eles dessa casca de religião e religiosidade. Jesus, irmãos, nunca pegou leve com esses caras. Sempre pegou pesado. Entendeu? Porque com religião, religiosidade, não tem como você pegar leve, né? Tem que arrancar o cara dessa casca para que ele se quebrante e de fato venha para Jesus. Porque, irmãos, pense, é uma casca de orgulho, é uma casca de indiferença, é uma casca de falsa humildade. Eles perguntavam uma coisa, mas já com o coração. Sabe quando a pessoa faz na maldade, malícia, só para provocar algo, gerar um burburinho ali? Então, para mexer na fé das pessoas, pois é, eram o que os religiosos faziam ali. Então, ele acabava quebrando a fé das pessoas, né? Jogando uma semente de dúvida ali, outra aqui, né? Tentando. Então, Jesus pegava pesado, irmãos, contra o espírito de religião e religiosidade em pessoas que, talvez, dentro daquele estereótipo, né? Dentro daquela caixinha, não merecia, não poderia ter acesso. E o Senhor vai quebrando isso e estabelecendo um padrão. Tem fé, se renda e chegue mais perto. Amém? Deus abençoe, queridos. Eu vou precisar ir agora. A gente vai se falando. E escreve depois lá no grupo ou nos comentários lá do YouTube sobre as suas dúvidas, sobre aquilo que você entendeu, a verdade que você entendeu no texto, a repreensão que o Senhor te traz ali e um plano de ação que te leva a quebrar esses protocolos da religião, da religiosidade e te faz apegar a verdade escrita na palavra. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.